Geralmente, quando se fala em gigantes na Bíblia, indiretamente as pessoas tendem a lembrar da história de Davi e Golias. E sempre quando se fala em gigantes bíblicos, as pessoas só citam Golias. Mas a Bíblia cita os nomes de vários e vários outros gigantes, desde o livro de Números. É citado vários e vários gigantes por nomes. Dentre eles, Sesai, Aimã e Talmai. Mas neste vídeo eu estarei falando a respeito da origem de um gigante citado na Bíblia muito rapidamente. O nome dele era Arba, o gigante de Kiriat Arba. A Bíblia, ela cita a existência de pelo menos 5 raças de gigantes no Antigo Testamento. Dentre as raças de gigantes citadas nos primeiros livros da Bíblia, estão elas aí as raças dos Refaitas e dos Anaquins. Os Anaquins, eles são gigantes muito famosos da terra de Canaã, e eles eram terríveis e monstruosos, assim como os próprios Refaitas, que eram de outra raça de gigantes antigos da Bíblia. O termo Refaim tem origem sumeriana e vem de Anunnaki, que tem o significado literalmente como filhos daqueles que do céu caíram, fazendo uma referência aos seus progenitores, aos seus pais ancestrais, que no caso são os anjos caídos, segundo Gênesis, capítulo de número 6. Todas as vezes que é citada a raça dos Anaquins, ela é citada da seguinte forma na Bíblia: os filhos de Anak. Anak não é um personagem em si, mas Anak é o termo que denomina aí os gigantes dessa tribo ou raça de gigantes chamados de Anaquins. Até porque Anak ou Anakim basicamente tem um significado, como já dito, de filhos daqueles que do céu caíram ou filhos daqueles que do céu desceram. É um termo aí hebraico, aramaico, emprestado aí do sumeriano antigo, né, da língua dos sumérios, que aí denominavam também os gigantes desta mesma forma. Em hebraico e fenício antigo, Anak ou Enak tem o significado de argola ou argola de pescoço, e é uma tremenda referência a certos povos da antiguidade que usavam aí argolas no pescoço para que seus pescoços ficassem mais longos e mais grandes aí, para agradar aí as suas divindades. Muitos especialistas até mesmo dizem que os gigantes eles eram tidos como filhos dos deuses e como seres de adoração monstruosos ou simplesmente seres sanguinários. E muitos povos da antiguidade até hoje, nos dias de hoje, na África e até mesmo em partes da Ásia, ainda usam essas argolas no pescoço. Se vocês pesquisarem aí no Google rapidamente, vocês poderão achar várias e várias tribos aí da Ásia e também da África usando estas argolas. No livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 15, é nos dito aí o nome do maior dos gigantes, ou considerado um dos maiores gigantes da raça Anakim. Este gigante ele é chamado pelo nome de Arba, em uma cidade da antiguidade ali da terra de Canaã, era chamada de Kiriat. Kiriat, em hebraico ou em fenício, tem o significado aí de cidade, de província ou de aldeia. E então, Kiriat Arba seria basicamente a cidade do gigante Arba, ou a cidade ou aldeia de Arba, do gigante Arba. Em Josué 14, no versículo 15, é dito o seguinte: Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins, e a terra teve descanso da guerra. Em outras versões bíblicas, no mesmo versículo e capítulo, é dito o seguinte: ora, o nome Hebron era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior dentre todos os gigantes da raça Anakim, e a terra repousou então da guerra.
O consenso que se tem a respeito da cidade Kiryat Arba é que provavelmente Arba foi um gigante que habitou e viveu nos dias de Abraão ou até mesmo anterior aos dias de Abraão. E então Arba teria fundado uma cidade ou uma aldeia ou até mesmo uma província. E então os povos daquela região, de certa forma, o viam como um líder ou como uma espécie de rei. E então os gigantes Anaquins e também ali os homens que habitavam esta cidade, Kiryat Arba, em Hebron, ali fizeram junto com o próprio Arba, o gigante Arba, a cidade de Arba, ou Kiryat Arba. Agora sobre o significado do nome Arba, deste gigante antigo, é o seguinte: o nome Arba é um nome comum em praticamente todas as línguas semíticas e tem sempre aí o mesmo significado, o que é meio confuso, mas o significado do nome Arba, do gigante Arba, é basicamente o quarto, ou simplesmente o número 4. Não se sabe exatamente ao que está relacionado o nome de Arba. Kiryat Arba seria basicamente, numa tradução para o português, a quarta cidade ou a cidade 4. Basicamente não se sabe o porquê o nome de Arba tem o significado aí de 4 ou o quarto. Talvez seja dele ser um dos 4 maiores gigantes aí da terra de Canaã. Entre outros aí estava também Og, rei de Bazã, que era também um gigante de quase 5 metros de altura. Então, o nome de Arba tem o significado de o quarto. Algumas pessoas dizem que o gigante Arba foi um dos sobreviventes da guerra que houve entre as 3 raças de gigantes no livro de Gênesis, no capítulo 14, onde vai dizer que Kedor-Laomer, rei dos Elamitas, junto com outros reis, atacaram aí a terra de Canaã e enfrentaram os gigantes, e ali feriram muitos gigantes. Porém, os gigantes não morreram, apesar de terem morrido milhares de gigantes aí nesta época, e fez com que os gigantes entrassem ainda mais em extinção, mas ainda assim existiam naquela região. Arba teria sido um dos sobreviventes aí desta terrível guerra, que envolvia também a raça Anakim. Outros rebatem esta afirmação, dizendo que no texto não é dito o nome da raça dos gigantes Anaquins e que Arba provavelmente não estava nesta guerra, nesta batalha. Agora sobre qual era a altura exata de Arba, o terrível gigante aí da terra de Canaã, onde hoje é atualmente Hebron, lá em Israel. Alguns dizem aí que a altura de Arba era de cerca de 4 metros de altura. Uns vão dizer que eram 4 côvados, porém o côvado usado na questão não chegaria aos 4 metros de altura, até porque 4 côvados equivaleria a uma altura de 2,50 metros de altura, segundo o côvado usado, no caso, no Egito. Outros vão dizer que Arba, muito provavelmente, tinha cerca de 3,5 metros, algo que era muito visto em todos os Anaquins. Mas como ele sendo o maior de todos os Anaquins, como é dito e explícito no texto, muito provavelmente ele tinha provavelmente aí os seus 4 metros de altura. São todas estas as informações a respeito aí de Arba, do gigante Arba de Hebron. Arba também é colocado como um dos antigos gigantes ali e muito provavelmente conheceu os gigantes Sessai, Aimã e Talmai, que enfrentaram Calebe, Josué e Judá no livro de Juízes. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo a respeito de mais um gigante da Bíblia que quase não é citado, quase não é falado aí pela maioria das pessoas. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.